Bíblia, papel e caneta. E vamos para mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu já declaro que as ovelhas recebam o perfeito entendimento, declarando que o meu trabalho, ele não é em vão no Senhor. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, que haja testificação na vida das ovelhas que estão e estarão no futuro, Senhor, quando estiver no canal, a gravação, recebendo a graça e o apostolado, segundo a tua graça, segundo a tua vontade, e isso para a glória de Deus, em nome de Jesus, o ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema, vamos falar sobre todas as bênçãos espirituais de Deus estão para o nosso espírito. Eu vou falar sobre as bênçãos espirituais, amados. Falar das bênçãos espirituais é daquilo que Jesus conquistou, né? Daquilo que está consumado, porque Jesus não vai morrer todos os dias por mim e por você. Então todos os dias nasce, cresce e morre pessoas, amados. Isso aí, se você for na maternidade, tá assim de criança nascendo. Se você for num velório, né, tem pessoas lá mortas, né? No hospital morrem também pessoas. Então, as funerárias vendem todos os dias, né, o caixão. Então, amados, todos os dias nasce, cresce e morre pessoas. Então, a obra ela foi consumada, ou seja, as bênçãos espirituais elas foram para o nosso espírito. Então, é isso que nós precisamos entender. Que os amados entendam que é preciso você separar as bênçãos que Jesus já nos abençoou, que foi para o nosso espírito. E hoje você vai aprender quais são as bênçãos, né? São muitas, amados. Claro que hoje é só um apostolado, né? Nós temos aí uns 40 minutos de pregação, mais ou menos. Então, fique recebendo a graça e o apostolado para se mantenha debaixo do apostolado para que você receba o perfeito entendimento. Glória a Deus. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E você precisa entender que essas bênçãos espirituais, elas são espirituais e elas são para o nosso espírito. Então, as bênçãos são espirituais e é para o nosso espírito, amado. Porque se eu nascer, o que Cristo já fez, né? Quando eu nasci, o que Cristo já fez, quando eu fui revestido em carne, foi para o meu espírito. Porque Jesus já morreu há mais de 2000 anos. Eu nasci no ano de 74, 1974. Então, quando eu nasci, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, não é que eu adquiri as bênçãos quando eu me converti, quando eu me voltei a servir a Deus. É que as bênçãos, elas são espirituais, amado, elas são para o nosso espírito. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5 e o versículo é o 23. 1 Tessalonicenses 5, o versículo é o 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para manter, né, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, amados, fica claro que nós temos e somos um
espírito. E fica claro que nós temos uma alma e que nós temos um corpo. Então, o que é importante você saber aqui nesse versículo é que nós somos três manifestações em nós, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, cada coisa são coisas diferentes, amado. O espírito é o fôlego da vida. A alma é o intelecto, é a vontade, é o sentimento, é a alegria, é o prazer. A carne é o pó, amados. Ela veio do pó e também volta para o pó. Glória a Deus. E o nosso espírito, a nossa alma, ela volta para Deus. Então aqui fica claro que existe um espírito e nós somos espírito. E Deus não está olhando mais para nós, para a nossa carne, amados. Ele não conhece mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Aí vamos ler também Romanos 1:9. Romanos 1:9. Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Então ficou claro aqui, amados, que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo e mestre dos gentios, ele disse que serve a Deus em espírito, no evangelho de seu Filho, ou seja, nós servimos a Deus em espírito. É o nosso espírito que serve a Deus, amados. Glória a Deus. Então, fica claro que as bênçãos espirituais, elas foram para o nosso espírito, amado. E elas são para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, servimos a Deus em espírito. Glória a Deus. Ainda aqui em Romanos, vamos para o capítulo 7 agora. O versículo 22. Romanos 7:22. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, está falando segundo eu espírito, né? Ele está falando do homem espiritual. O homem interior é o espírito, porque lembra que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, esse homem interior é o espírito, é o que está dentro, amado. Então, aqui, o nosso apóstolo, o apóstolo gentil, ele diz que, segundo o homem interior, ou seja, segundo o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Então, é com o nosso espírito que nós temos prazer na lei de Deus. É com o nosso espírito que nós servimos a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos separar, porque o nosso tema é todas as bênçãos espirituais de Deus são para o nosso espírito, ou seja, elas foram para o nosso espírito e hoje elas são para o nosso espírito, porque nós estamos vivos, amados, por isso que são, né? Não é seriam, né? Porque já são, né? Já é para o nosso espírito, porque elas foram e já é, ou seja, já são para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, você precisa entender, amado, que Deus fez circuncisão. Ele separou a carne do espírito, para que você possa entender a graça, para que você possa entender e receber esse apostolado. Você precisa separar as coisas espirituais e entender que Deus fez circuncisão. Ele separou. Vamos ver Romanos, o capítulo é o 2, versículo é o 28 e 29. Ainda aqui em Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu o que o é exteriormente, nem é incircuncisão o que é o exteriormente da carne. Então, ou seja, ele está dizendo que o homem não é o que é o exterior. O que é o exterior? O exterior é a carne,
carne, amados. E nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne. Então, não é na carne, amados. A circuncisão de Deus, ela foi para o nosso espírito, ela não foi para a carne. Deus separou a carne do espírito, amado. A carne, ela veio do pó, e do pó ela volta. O espírito, ele veio de Deus e ele volta para Deus. 29. Antes, o judeu é o que o é no interior, ou seja, no espírito. A circuncisão aqui é do coração, no espírito. Ou seja, no coração é no interior, amado. É literalmente no espírito, não na letra. E cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então não é na letra. Por que não é na letra? Porque na lei, amados, a circuncisão ela era na carne. O menino nascia com 8 dias e lhe era cortado o prepúcio. Ou seja, ela era uma lei carnal, né? Ela era uma circuncisão. Precisava ser marcado, né? E hoje nós fomos marcados por Cristo. Ele fez a circuncisão. Então por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, não na letra. Ou seja, não foi como foi na lei. Na lei foi uma lei carnal, né? Era uma aliança carnal que se precisava fazer circuncisão. Todo menino que nascia no 8º dia tinha que fazer circuncisão, né? É como aí o sistema está batizando as crianças nas águas, né, amado? Mas a obra já foi concluída. As bênçãos espirituais de Deus, elas são para o nosso espírito. Esse é o nosso tema. Então que você receba. Que você receba essa revelação da graça de Deus. Ainda vamos ler aqui Hebreus 12, e versículo 9. Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos os nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos rejeitaremos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então fica claro aqui, amados, que o Deus é o Pai dos Espíritos. Se Ele é o Pai dos Espíritos, quem são os Espíritos que são filhos de Deus? Os Espíritos que são filhos de Deus somos nós. Então a revelação da graça, amados, é que é o nosso Espírito que é filho de Deus, né? A carne, ela veio para ser manifesta em carne, né? Nós manifestamos em carne, mas essa carne, ela não volta para Deus, amada, ela vai ficar. Ainda que haja arrebatamento, essa carne, ela vai ser, é um corpo que ele será transformado em um novo corpo, amado, semelhante ao de Jesus. Então fica claro que Deus é o Pai dos Espíritos, e esses Espíritos somos nós, e Ele é Pai do nosso Espírito. Nós somos filhos, né, dos nossos pais na carne. Então, meu pai na carne, ele é meu pai. Eu sou filha na carne do meu pai e da minha mãe, e no Espírito, Deus é o meu pai. Então fica claro, amados, literalmente, que estamos falando aqui da nossa vida espiritual. É isso que você precisa entender. E nós recebemos as bênçãos espirituais de Deus. E vou citar aqui algumas bênçãos espirituais, porque o nosso tema, todas as bênçãos espirituais de Deus são para o nosso espírito. Então você já entendeu que é um espírito. Você já entendeu que Deus é o Pai desses espíritos. Agora vamos
falar dessas bênçãos, amados. As bênçãos de Deus. Vamos para Efésios. Vamos começar em Efésios. Efésios 3. Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 3. A gente vai ler o 3, a gente vai ler o 4, o versículo 4, 5, 6 e o 11. Vamos ao 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, amados, Ele abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos não faltou nenhuma, amados. Por isso nós somos perfeitos diante de Deus. Porque somos perfeitos. E a perfeição é para o nosso espírito. Por que somos perfeitos? Porque somos abençoados com todas. É só uma bênção? É uma parte, é uma porção. O apóstolo Paulo diz que é com todas, nas regiões celestiais. Então, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Então, foi em Cristo, amado, que nós somos abençoados com as bênçãos espirituais. E essas bênçãos, elas são no nosso espírito. Nós recebemos para o nosso espírito. Glória a Deus. Porque se você não entender e não souber separar, amados, você vai entender que você é imperfeita, que está faltando alguma coisa no seu espírito. Enquanto que Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com todas. Então não está faltando. Não falta aperfeiçoar, não falta perdão, não falta justificação, não falta reconciliação, não está faltando salvação, não está faltando nada, amados. Todas as bênçãos estão completas, concluídas em Cristo. Glória a Deus. Claro que em um único apostolado não tenho como falar todas. Citarei aqui algumas. Glória a Deus. No 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele nos elegeu, amados, nele antes da fundação do mundo. Se eu nasci em 1973, como que ele me elegeu antes da fundação do mundo? Se na fundação do mundo eu ainda não tinha nascido, faz mais de 2000 anos que é contado, né? O calendário ele é contado após a morte de Jesus, né? Depois de Jesus. Então, amados, fica claro que é o nosso espírito que foi eleito diante de Deus. Então, Efésios 1:3 é todas as bênçãos. Você foi eleito nele, ou seja, eleito em Cristo. E sendo eleito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, foi para isso que você recebeu as bênçãos espirituais, para ser santo e irrepreensível, para você ser um eleito de Deus. O 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Então, nos predestinou. É o seu espírito que é predestinado, amados. É o seu espírito que é predestinado. Então, a vida de um predestinado, amados, é no tempo de Deus que ele vai receber a revelação. É no tempo de Deus que ele vai receber o entendimento. É no tempo de Deus que ele vai testificar no teu espírito. Então, o 6 ainda, né? Para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, para o louvor e glória do amado, foi gratuitamente. Amados,
Se Ele nos deu gratuitamente as bênçãos espirituais, por que o sistema religioso está fazendo com que as ovelhas paguem preço? Passem campanha, levantando propósito nessas campanhas, fazendo as ovelhas fazerem sacrifícios, como se elas estivessem devendo Deus, como se elas precisassem alguma coisa ainda concernente às coisas espirituais, amados. Porque as terrenas, sim, nós temos que conquistar, temos que trabalhar, temos que honrar a Deus. Mas eu estou falando das bênçãos espirituais. O tema hoje, o apostolado, é sobre essas bênçãos espirituais que foram gratuitamente no amado. Foram gratuitas, amados. Se você precisa fazer qualquer um esforço, né? Se você precisa fazer algum sacrifício, aonde você está, amado, perceba, entenda essa revelação da graça de Deus, que foi gratuitamente no amado. A ovelha de Deus, os filhos de Deus, só tem que receber essa revelação da graça de Deus. Aí eu vou ler aqui o 11, ainda no capítulo 1 de Efésios. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então foi Deus que quis nos abençoar com todas as bênçãos. Não deixou faltar nenhuma, amados. Santificados, justificados, reconciliados, salvos pela graça, sem pecados, batizados em Cristo. São todas as bênçãos. Não está faltando nada. Não somos imperfeitos, amados. Porque na lei, Deus não recebia uma oferta manca. Ou seja, um animal sacrificado deficiente. Teria que ser uma oferta perfeita. Por isso que Cristo foi a oferta perfeita de Deus para nós. E você acha que se Cristo foi a oferta perfeita para Deus por nós, Ele nos iria deixar mancos? Ele iria nos deixar imperfeitos, faltando alguma coisa? Efésios 1:3. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, glória a Deus, que nós também recebemos, amados, nele, no amado, gratuitamente. É como está aqui no versículo 6. Os amados podem ler todo o versículo, os versículos do capítulo de Efésios. Então, aqui a gente vê, amados, que há uma perfeição em todas as bênçãos. Somos abençoados com essas bênçãos perfeitas. Não tem uma questão, se eu tropeçar ali e se eu falhar ali. Amados, quem tropeça, quem falha é a tua carne, amados. A tua carne, ela não sobe. E a circuncisão de Deus foi para o teu espírito. Glória a Deus. 2 Timóteo 1:9. Segunda Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amados, aqui fica claro que não foi nós, não foi pelas nossas obras que nós somos salvos.
Quando Efésios 1 e 3 fala que nós fomos abençoados com todas as bênçãos, inclui a salvação, amados. Porque aqui está escrito que nos salvou, Ele está salvando. A pessoa aceita Jesus hoje, Ele está salvando. A pessoa aceita Jesus hoje, Ele escreve o nome no livro da vida. O verbo está no passado, está consumado. Glória a Deus. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então não foi segundo as tuas obras, amado, porque se você crê que você precisa aceitar Jesus para você ser salvo, então são obras, e não foi segundo as obras. Aqui, que nos salvou, chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada. Amados, a graça nos foi dada. Deus não está dando a sua graça, amado, hoje para você. Ela já lhe foi dada para o seu espírito. Você já a tem. Você não precisa fazer nada, amado, para receber a graça de Deus. Eu não estou falando na questão do entendimento. O entendimento Ele vai dar para quem Ele predestinou, para quem Ele escolheu. A graça, que são as bênçãos espirituais de Deus, amados, Ele já deu a cada um de nós que somos ovelhas, porque está escrito na sua palavra. Mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A graça já foi, amado. O verbo está no passado, Ele não está dando a sua graça. E o que é a sua graça? A sua graça são essas bênçãos que eu estou falando, amado, que elas são para o teu espírito. Glória a Deus, que você já tem. Você não vai adquirir, você não vai ter que buscar essas bênçãos. Elas te foram dadas gratuitamente no amado, e ela é para você, como está em Efésios 1 e 6, como está em 2 Timóteo 1 e 9, gratuitamente, né? Então, mas segundo o propósito e a graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Quando foi? Antes dos tempos eternos. Mas se eu nasci em 1973, e como é que eu já tenho? Porque ela foi dada para o nosso espírito. Porque foi antes da fundação dos tempos, amado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, só foi consumado. Foi consumado, amados. Apenas foi consumado. Glória a Deus. Eu sou eleita, escolhida e predestinada. E no tempo predestinado de Deus, foi em 2020, eu recebi a revelação da graça de Deus. Então, foi o tempo predestinado de Deus para me receber a revelação da graça de Deus. Eu louvo muito a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Eu tenho uma gratidão muito por Deus, por ter me revelado essa graça, né? Porque nós somos mais felizes quando nós temos essa revelação. Glória a Deus. E vamos para mais uma bênção espiritual, que é o batismo. Vamos para Romanos 6. O versículo é o 3 e o 4. Romanos 6, o versículo é o 3 e o 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, amados, que você entenda que o verbo está no passado. Fomos batizados. É hoje que você decidiu se batizar e você é uma nova criatura? Não, amados. O batismo, ele foi para o nosso espírito. Deus fez circuncisão e nós já estamos selados, amado, no amado. Já temos gratuitamente o batismo
e ele não é na carne, porque na carne ela foi uma aliança, né, para os judeus e nós somos os gentios, nascemos debaixo da graça. Então não sabeis que todos quantos fomos, então não é seremos. Talvez, quem sabe, não, nós já fomos, amado. Na graça se crê na obra consumada. Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Quando fomos batizados? Na sua morte, amado. Não é quando você desceu nas águas e alguém te mergulhou. Foi quando Jesus morreu. Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Então foi na morte de Jesus. Ele nos batizou. Não foi você que desceu e alguém te jogou na água, amados. O mérito é de Jesus. O quarto. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, foi pela morte de Cristo e também fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Então, o batismo é da morte de Jesus. O batismo em Cristo foi o batismo da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, nós também fomos sepultados, batizados e fomos sepultados com a morte dele. Glória a Deus. E ele fez circuncisão, ele separou, amados. Separou. Glória a Deus. Porque o próprio Cristo, amado, deixou de ser carne, né? E passou a ser só espírito. Nós agora não podemos ainda deixar de ser carne, né? Só se partir e deixa de ser carne. Mas Deus tem um tempo, um propósito, né? Claro que nós passamos por lutas, situações difíceis e temos vitórias, temos os anjos aí nos ministrando em nosso favor. Glória a Deus. Então, ainda sobre o batismo, vamos para Gálatas 3, o versículo 26, 27 e 28. Gálatas 3, 26, 27 e 28. Todos vós sois filhos de Deus, ou seja, filhos no Espírito, pela fé em Cristo Jesus. O 27. Pois todos vós que fostes batizados, então, amados, fostes, não é, está sendo, será, quando decidir, quando aceitar Jesus, não, amado, fostes. O verbo está no passado. Fostes batizados em Cristo. O batismo não é nas águas. O batismo foi em Cristo. Não é que ele será. Ele foi em Cristo com a morte e a ressurreição de Jesus. Vos revestistes de Cristo. 28. De forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. Então, acabou, amados. Deus não vê mais a carne, se é homem, se é mulher, se é macho ou se é fêmea, se é judeu, se é grego, né? Ele uniu os povos e ele não está vendo, amados, mas se é macho ou fêmea, ele te vê no espírito. É por isso que muitas pessoas, né? Eu sou perseguida pelo fato de estar no ministério como pastora, e as pessoas dizem que não tem pastora no ministério feminino, né? Só é homem. Deus não está vendo o sexo, amado. A unção ministerial está no espírito da ovelha, seja ela homem, seja ela mulher, não está no sexo. Deus não está olhando,
né, para nós no sexo, amado. O sexo é coisa da carne, né? O casal, a família, então é coisa da carne, amados. É terrena, é carnal. Nós somos um espírito diante de Deus. Ah, papai. Então, fica claro que Deus fez essa circuncisão. E fica claro que essas bênçãos espirituais, elas são espirituais e elas são para o nosso espírito. E Deus não está vendo mais nem se é homem ou se é mulher. Ou seja, se é macho ou se é fêmea. Pois todos vós sois um em Cristo. Então, somos um em Cristo. Somos espíritos, filhos de Deus. Agora vamos para Hebreus, o 10, 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, amados, veja aqui novamente que o verbo, nessa vontade é que temos sido, não estamos sendo santificados, amados. Não estamos. A santificação, ela foi de uma vez por todas. Na parte B, oferecendo o corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, com a morte e com o sacrifício de Jesus, quando ele ressurgiu, nós fomos santificados, amados. Então, as bênçãos espirituais, elas são completas, elas não são mancas, elas não são imperfeitas, amado. Como o sistema fala que você é imperfeito, que você é falho, que você é manco. Não, amados, você é perfeito. Você pode ter imperfeições na carne. Assim também que você tem problema de saúde, somos atingidos, né? Estamos sujeitos a ter problemas também. Mas, amados, essa perfeição, ela foi para o nosso espírito, amados. Glória a Deus. Aí agora vamos ler o 14, ainda aqui em Hebreus. Porque com uma só oferta aperfeiçoou. Não está aperfeiçoando, amadas. Aperfeiçoou. Então somos o quê? Perfeitos. Não está faltando nada. Porque nós já fomos justificados. Aperfeiçoou para sempre. Então, não é que ele aperfeiçoou até que eu erre, até que eu pegue, até que eu falhe. Os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados, amados, eles são carnais diante de Deus. Eles não contam para você. Eles não contam para Deus. Eles contam para você, né? Gálatas 6. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então, conta para você e não conta para Deus. Por quê? O que conta para Deus? Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, foi para sempre que ele aperfeiçoou, que ele santificou. Então, todo erro, toda falha carnal, amados, tudo aquilo que você fizer de errado vai contar para você e não vai contar para Deus. Deus te vê em Cristo. Deus te vê perfeito. Glória a Deus. E vamos concluir o apostolado com Colossenses 1 e 22. Colossenses 1 e 22.
Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Você não tem culpa nenhuma diante de Deus. Você não deve nada, absolutamente nada, porque quem te aperfeiçoou, quem te justificou, quem te reconciliou foi Deus, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, agora, contudo, vos reconciliou. O verbo está no passado, ele não está reconciliando, amados. E não é como diz no sistema: hoje fulano se reconciliou com Deus. Não é o homem que se reconcilia com Deus. Deus é que nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Foi Deus que nos reconciliou. Não é você que se reconcilia. Não foi você que se reconciliou. Se você confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, não é aceitar, é confessar, né? Então, é porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida, amados. É só porque Ele está, Ele testifica, Ele manifesta. Mas quem te reconciliou foi Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, para perante Ele vos apresentar. Ele está apresentando, Ele vai apresentar para apresentar. Como? Como você está diante de Deus? Olha o objetivo: santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então é o que nós somos. As bênçãos espirituais de Deus, elas são para o nosso espírito. Esse foi o nosso tema hoje. Glória a Deus. Somos irrepreensíveis. Irrepreensíveis é que não precisa repreender. Deus não vai te repreender na questão espiritual, amados. Na questão espiritual. E você também já está santo, inculpável, também não deve nada. Hoje o nosso apostolado foi sobre a questão espiritual. Todas as bênçãos espirituais de Deus são para o nosso espírito. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Pai, louvado seja o teu nome.